A paz, graça e paz. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da nossa lição. Toda semana nós colocamos aqui um resumo da nossa lição e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5. É o inimigo que precisa ser resistido. Um inimigo que precisa ser resistido. Nós vamos tratar desse assunto aqui e eu peço aí a sua atenção, fica aí até o final, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, aí dê a sua opinião, nos ajuda aí a crescer esse canal e que Deus vai te abençoar. Fica conosco aí até o final, você é bem-vindo, tá bom? Bem, conforme eu disse, o nosso tema é um inimigo que precisa ser resistido, né? O nosso texto áureo, ele é muito importante, que ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está em Tiago 4,7. A verdade prática, ela fala: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Com certeza, né? Essa capacidade de vencer Satanás, Jesus nos deu quando ele disse: eis que eu vos dou poder sobre toda a força maligna, poder sobre as serpentes, escorpiões, que simboliza, né, as forças malignas. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. O objetivo geral dessa lição é estabelecer a perspectiva bíblica de resistência ao diabo. Então, o nosso tema geral é esse, né? E essa epístola de Tiago é uma epístola muito prática, né? E essa lição, ela vem esclarecer coisas importantes para a nossa vida cristã, né? Que nós devemos resistir às paixões e também resistir ao diabo. Então, nessa lição, nós vamos procurar entender como devemos resistir ao diabo, né? E a gente vai ver também os males que a amizade no mundo nos causa, né? Principalmente a inimizade contra Deus, que é a coisa pior que tem, né? É a gente se tornar inimigo de Deus. E nós vamos aprender isso nessa epístola. Essa epístola, a princípio, né, ela tem por objetivo evitar o desentendimento entre os discípulos de Cristo, né? O apóstolo Tiago, entendendo a situação do povo da qual ele está dirigindo essa epístola, ele queria encerrar com essa epístola alguns desentendimentos que estava havendo ali entre os discípulos de Cristo. Porque os destinatários dessa carta, né, especificamente, é claro, se dirigiu aos primeiros cristãos dispersos, aqueles cristãos de origem judaica. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios, e ele, né, honrou o seu apostolado e levantou muitas igrejas gentias, né, como de Coríntios, né, igrejas que tinha ali judeu, mas era igreja quase que toda gentil. Então, o apóstolo Tiago aqui, ele está escrevendo mais para os cristãos de origem judaica, que era espalhado ali por todo aquele Império Romano, né? E também, hoje, né, nós entendemos que também, de uma maneira geral, ele está escrevendo para todos os crentes em todos os lugares, né? Porque essa epístola é uma epístola muito prática e muito importante para nós hoje. Ela tem o seu conteúdo, né? Ela parece ser a primeira epístola que foi escrita. Alguns acham que foi 1 Tessalonicense, mas parece que essa aqui também é uma das mais antigas que tem, foi essa epístola de Tiago, né? Ela tem pouco ensino doutrinário, essa epístola de Tiago, né? Ela
é mais prática do que doutrinária. Isso aí nós entendemos quando nós estudamos ela. E ela também, o seu tema principal também, dessa epístola, o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele enfatiza, né, e procura deixar bem claro a separação que tem que haver entre a fé e as obras, entendeu? No sentido de que ele quer dizer é que a fé sem obras é morta. Quer dizer, eu tenho que ter fé, mas a minha fé sem obras é morta. O que ele quer dizer? Que a fé sem um bom testemunho não adianta, né? Eu tenho que comprovar pelo meu procedimento, pelas minhas atitudes, que realmente eu sou um cristão. De nada vale eu abrir a minha boca, dizer que tenho fé em Deus, né? E dizer que sou cristão, mas não tenho uma vida de santidade, não adianta, né? Se você sair por aí afora, qualquer pessoa, principalmente no Brasil, né, onde temos liberdade, talvez até ateu vai dizer que acredita em Deus, né? Quer dizer, todo mundo acredita em Deus. Acredita em Deus, acredita em Jesus, acredito. Mas a questão não é acreditar somente com uma fé vazia, só saber que Deus existe. A fé que ele fala aqui é a fé que é praticada. Você pratica aquilo que você diz, entendeu? É como Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então a fé é que salva, né? Nós somos salvos pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Eu não vou dizer que sou salvo e meu testemunho não é de salvo, né? A minha fé e as obras têm que andar juntinha, tá bom? Então isso aí é muito interessante para nós entendermos, importante aliás, certo? Porque Tiago, ele mostra aí, né, como que a amarga inveja e sentimento de divisão no nosso coração pode atrapalhar a nossa vida cristã, né? Essa epístola, ela mostra também, de uma forma até metafórica, que as guerras e as pelejas, ele começa dizendo uma pergunta, no capítulo 4, versículo 1, ele faz assim, pergunta assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Né? Então, a guerra aqui é essa. Essas palavras metafóricas, elas são, né, aparentemente pesadas, mas mostram o nível das disputas, né, entre os crentes por causa dos deleites. E os deleites aqui são os maus desejos interiores das pessoas, entendeu? Aqui não está nem se tratando de uma guerra teológica, entendeu? Aqui está falando de discussões acirradas, aquelas discussões que só você que está certo, ou só ele que está certo, aonde não se ouve ninguém, né? Acabou. É essa situação aqui que ele quer corrigir nessa igreja, né? Então, guerras e pelejas são essas, é uma metáfora que ele usa para explicar o nível de problema que estava tendo naquela igreja. Aliás, era uma guerra, era isso que ele quer mostrar, né? Muitas discussões, coisas acirradas mesmo, entendeu? E isso aí prejudica a igreja, ok? Então, ele também fala que essas guerras, né, essas pelejas, né, às vezes a pessoa quer ser melhor do que o outro, a pessoa acha que é mais importante do que o outro, a pessoa acha que é melhor do que o outro, aí vem as guerras. Quando as pessoas se sentem melhor do que a outra, aí ele não aceita a outra. Quando ele se acha mais sábio, mais inteligente, ou se acha melhor pregador, melhor cantor, melhor professor, melhor pastor, melhor tocador, melhor músico. Então, as guerras e pelejas dentro da igreja começam com isso,
quando nós ficamos orgulhosos, né? E quando a pessoa fica orgulhoso, ele não consegue mais se submeter, aceitar. Aí quem quiser que aceite ele. Aí o que acontece? Vem as guerras, vem as pelejas, entendeu? Vem as disputas e coisas que dentro de uma igreja não agrada a Deus. Então essa é uma das coisas que o apóstolo está tentando corrigir com essa epístola, né? E tomara a Deus que tenha conseguido, é lógico, né? Porque essas discussões acirradas, né? Tudo o melhor é o meu, o melhor sou eu, isso aí não vai levar a lugar nenhum, não, só vai atrapalhar a obra de Deus, né? E isso aí era motivado por quê? Pelos deleites. Ou seja, esses deleites não é nada mais, nada menos do que os maus desejos, entendeu? Os maus desejos é que traz motivações de peleja, entendeu? A peleja, a luta por aquilo, pelos seus direitos, né? Sou eu que estou certo. Então isso vem, esses maus desejos, que é os deleites, isso traz motivação para peleja, para guerra, para disputa, né? Então o termo deleite aqui é prazer, prazeres ilícitos, né? Às vezes nós queremos um prazer que não é um prazer que agrada a Deus. Só tem que entender isso, né? Tem prazer que, pelo contrário, ele vai entristecer a Deus, ele vai entristecer a igreja, né? Às vezes tem pessoa que tem prazer de ver uma pessoa derrotada, né? Ele tem prazer de que a pessoa não consiga algo, ele tem prazer de ver os problemas aparecer, ficar, né? Nessa situação, sentindo prazer, se deleitando às vezes com a derrota das pessoas, né? Se deleitando quando as coisas não vai bem na igreja. E são deleites que não vêm de Deus, que não agrada a Deus. Nós devemos se deleitar, né, para o crescimento do nosso irmão, devemos se deleitar para que ele cresça na graça, no conhecimento. Devemos se deleitar quando Cristo é glorificado. Tem pessoas que ele se deleita quando o nome de Deus não é glorificado, entendeu? Quando alguma coisa não vai bem, não é por aí. Isso aí é um deleite que não vem de Deus. Eu não quero um deleite desse na minha vida, entendeu? Então nós precisamos entender isso, que originalmente significa favor experimentado pelo paladar. A mesma coisa, é um gosto. A pessoa tem gosto de ver as coisas não dar certo. Ele fica feliz. Isso não deu certo na igreja. Lá dentro ele, glória a Deus, aleluia, fala até em língua estranha com ele mesmo. Tem pessoas assim. É esse tipo de deleite que o apóstolo ele quer tirar do meio da igreja. Entendeu? Isso aí é uma coisa tremenda. Bem, cobiçosos e invejosos. Ele diz cobiçais, né? Ele diz aqui no versículo 2, cobiçai e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, e guerreais e nada tendes, porque não pedis. A pessoa numa situação dessa vai pedir o quê? E nem adianta pedir, porque Deus não vai dar nada numa situação dessa. Então, cobiçai. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence a outro. A Bíblia diz, já no seu início, lá no capítulo 20, né, de Êxodo, um dos mandamentos de Deus é esse: não cobiçarás. Não cobiçar nada de ninguém, não cobiçar o dom, não cobiçar o dinheiro, não cobiçar o marido, não cobiçar a mulher, não cobiçar o seu carro, não cobiçar a sua propriedade, não cobiçar o seu cargo, não cobiçar a sua função, não cobiçar o seu emprego. Nós não devemos ter esse espírito de cobiça dentro da gente. Entendeu? Tem pessoas que ele traz dentro dele essa cobiça e ele não procura repreender isso dentro dele.
ele alimenta. Porque, querido, qualquer um pode sentir uma fraqueza dentro dele. Mas nós podemos, assim como podemos sentir, nós também não podemos alimentar essas coisas. Tem coisa que eu penso ou sinto, está errado, eu não vou alimentar isso, eu vou procurar tirar isso do meu coração. Não adianta eu ficar alimentando coisa que é pecado. Não adianta eu alimentar coisa que vai desagradar a Deus, que vai me separar de Deus e vai entristecer o Espírito Santo, né? E vai atrapalhar o andamento da obra de Deus. Então não devo alimentar essas coisas no meu coração, entendeu? Cobiçar o que é dos outros, deixa pra lá, faz isso não, entendeu? Não é isso que o crente deve fazer. E também ele fala inveja, né? A inveja é terrível, é o sentimento de tristeza, entendeu? O invejoso, ele fica com muita raiva quando a pessoa se alegra, entendeu? É um sentimento de tristeza pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. Entendeu? Nós, como cristãos, não podemos ter esse sentimento. Nós não podemos ficar tristes quando alguém tem sucesso, gente. Deixa Deus abençoar, deixa Deus exaltar. Pô, Deus exaltou fulano, não podia ser eu. Isso aí é um pensamento farisaico. É um pensamento de invejoso. Querido, se você que está me vendo agora, você vê esse sentimento em você, repreende ele em nome de Jesus. Fala, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Não permita que esse sentimento de inveja venha dominar o seu coração. Entendeu? Não permita. E esse sentimento é terrível. Esse sentimento de inveja levou Jesus à cruz, embora Jesus tinha que morrer pelo nosso pecado, mas o que motivou as pessoas a crucificar Jesus foi a inveja. O que levou as pessoas a manter Paulo sempre preso era a inveja, porque Jesus tinha um ministério de sucesso, Paulo tinha um ministério de sucesso, e isso trazia inveja nas pessoas. Até hoje, se você tem sucesso naquilo que Deus colocou na tua mão, se dedica, isso traz inveja nas pessoas. Vão torcer para não dar certo. Vão torcer para não dar certo. Então, se você está tendo sucesso, não fica pensando que está todo mundo batendo palma, que não está não, querido ou querida. Não vai nessa não é todo mundo que está batendo palma não. Pô, Deus me usou hoje. E tem muita gente que não gostou não. Isso é uma realidade. Eu queria que não fosse. Sinceramente, eu queria estar enganado, mas não estou, entendeu? Então, existe muito isso, então nós precisamos entender, entendeu? Isso aqui não quer dizer que você não vai lutar pela vida, né? O apóstolo não está ensinando aqui, não está fazendo a defesa da pobreza, né? Não é isso. Outra metáfora que ele usa aqui, adúlteros e adúltera. Isso aqui lembra de Israel, como foi infiel a Deus e a igreja, entendeu? Ele diz aqui, ó, adúlteros e adúlteras, entendeu? Essa palavra é pesada, entendeu? Essa palavra ela significa infiel, você está sendo infiel com uma pessoa que você assumiu um compromisso, entendeu? É isso que ele está dizendo, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, querido, o que é a infidelidade conjugal? O adultério, né? Você assume um compromisso com uma pessoa, depois sai com outra. Então, esse adultério espiritual aqui com Deus é isso. Nós assumimos um compromisso com Deus. E depois nós assumimos um compromisso com o mundo. Entendeu? Examina lá e vai ver o que significa a palavra amigo, amizade, né? Então é essa questão que o apóstolo ensina aqui, inspirado pelo Espírito Santo. É a pessoa assumir um compromisso com Deus, né? E depois ele não cumpre o seu compromisso, ele trai a Deus
né? Fazendo o quê? Amizade com o mundo. Entendeu? Então, a infidelidade a Deus é em si mesmo um adultério espiritual. Entendeu? Isso aí envolve nós. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme. Deus tem ciúme, porque habita em nós o Espírito Santo. Então, nós fomos comprados por bom preço. Está escrito lá em Coríntios: glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Querido, hoje nós pertencemos a Deus. Pelo sangue de Jesus, nós fizemos uma aliança com Deus. E quem fez uma aliança com Deus, ele não pode, de hipótese alguma, fazer uma aliança com o mundo. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia, disse Jesus. Nós não somos desse mundo. Entendeu? Então nós não podemos ter aliança com o mundo, amar o mundo. Entendeu? Isso aí é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, não ser infiel a Deus. Repito, nós assumimos um compromisso com Deus e não podemos traí-lo. Entendeu? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então não dá para servir a dois senhores. Ou você é amigo do mundo ou amigo de Deus. Entendeu? Ou você ama a Deus ou ama o mundo. E a Bíblia diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só. Então é um cuidado, querido, que nós temos que ter. Vamos ter cuidado com a infidelidade espiritual com Deus. Que a infidelidade, ela vai quebrar o nosso relacionamento com o Senhor, né? E aqui, para encerrar aqui na terceira parte, Tiago apresenta aqui a receita para resistir o diabo, porque a Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? A receita, querido, para você se sujeitar, resistir ao diabo, fazer resistência a ele, fazer frente com ele, essa palavra, ela só vai concluir na tua vida se primeiramente você se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. Não adianta. Nenhum cristão na terra ele vai conseguir resistir o diabo se primeiro ele não se sujeitar, se submeter à vontade de Deus. A nossa força que vem de Deus só vem através da nossa submissão, da nossa sujeição. Se nós resistirmos a Deus, se nós não aceitarmos a vontade de Deus na nossa vida, nós não vamos ter força para resistir o diabo. Você e eu só vamos ter força para resistir o diabo se primeiramente a gente se sujeitar a Deus, se submeter a Ele. Se você anda resistindo a Deus, se você anda em desobediência, se você anda, em rebeldia com Deus, você não vai ter força para resistir o diabo. Porque a sequência é essa. Primeiro você se submete a Deus. Quando você se submete à vontade de Deus, você está apto para resistir o diabo. Não precisa nem muita coisa não. É só se sujeitar a Deus, obedecer a Ele, andar na vontade dEle, viver uma vida de santidade. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aonde não tem santidade, é uma brecha para o diabo. Se eu tenho no meu coração o lado escuro, aonde está algum pecado escondido, ali o diabo entra e ali ele tem legalidade, ali ele tem autoridade para atormentar a vida da gente. Então nós temos que fechar as brechas, resistindo ao diabo, mas tem que submeter a Deus. Porque se há algum indício de rebeldia, de insubmissão no teu coração, ali, querido, o diabo tem legalidade para fazer o que ele quer. Entendeu? Então, se tem algo na tua vida que você está resistindo a Deus, não está se submetendo a Ele, faz uma reflexão, muda, aí você vai ter força para resistir o diabo. Entendeu? Então, é essa a questão. E a submissão a Deus, ela é importante, tem que ser humilde. A Bíblia diz: humilhai-vos
debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Eu tenho que me submeter, me humilhar, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu tenho que ter humildade para me humilhar. Não adianta eu me exaltar com Deus. Não adianta eu querer não depender de Deus. Submeter a Deus é depender dEle. Isso aí é um estado de espírito, dependência de Deus. Então, encerrando aqui, a submissão a Deus, né? Ele fala, ó, ao se aproximar de Deus, limpar as mãos, mão santa. Entendeu? Nós temos que se aproximar de Deus com as mãos santas. Não ter duplo ânimo. Duplo ânimo é pessoas que, né, meia pedra e meio tijolo. Ele serve a dois senhores. Ele nunca se decide de verdade. Na verdade, as pessoas de duplo ânimo são pessoas que vivem mais em cima do muro. Ele não tem coragem de pagar o preço, de renunciar. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas às vezes a pessoa vem a Jesus, mas chega uma certa altura da sua vida cristã, ele vê que tem que renunciar a algumas coisas, mas ele não tem coragem. Ele fica em cima do muro, cozinhando o galo. Entendeu? Aí complica. Entendeu? Ele fica, uma hora ele está feliz servindo a Deus, daqui a pouco está triste. Por quê? Ele tem um ânimo dobre. Entendeu? Ele está servindo a dois senhores. Entendeu? São crentes indecisos e divididos em suas decisões. Então, o crente, ele não pode ser indeciso nas suas decisões, entendeu? Ele não pode ser um crente dividido, crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Não, ele tem que tomar uma decisão, pagar o preço. Às vezes o preço é alto, mas vale a pena. Nós temos uma eternidade diante de nós. Esse mundo é passageiro. Não vamos perder a nossa salvação por causa de alguns meses, por causa de alguns anos, ou por um prazer passageiro. Nada vai compensar essa eternidade não, querido. Entendeu? Então, nós devemos entender que eu tenho que servir a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Se o inimigo engana muita gente, dizendo, não, você pode ser um crente, entendeu? Meio distante, não precisa... Fica em cima do muro aí, não tem problema não, né? Mas em cima do muro a gente não serve a ninguém. Bem, então, isso aí, mão limpa, significa uma vida de santidade, fazer as coisas com santidade. O imundo não pode botar a mão na obra de Deus, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E lamentar, né? Aqui o apóstolo fala lamentar, sentir as nossas misérias, chorar, substituir o riso pelo lamento, pelo choro, sentir angústia, nos humilhar diante de Deus. Sabe o que significa isso? É você reconhecer quem é você. Há momentos na nossa vida que a gente tem que reconhecer. Nós somos muito exaltados, nós achamos que podemos até mais do que Deus. Tem pessoas que se acham. Querido, nós somos pó e cinza. É lógico que nós somos filhos de Deus. Nós temos autoridade de Deus para fazer a obra, para expulsar demônio, para curar os enfermos. Nós temos autoridade para reinar nessa terra, porque nós temos o Espírito Santo. Mas isso não significa que nós temos que entender que tudo que nós temos vem de Deus e que eu dependo de Deus. Eu tenho que entender isso. Então, muitas vezes a gente tem que chorar lá nos pés do Senhor, reconhecendo quão pecador nós somos e como Deus tem sido misericordioso conosco. Pensou se Deus não fosse misericordioso contigo, comigo? Nós não estaríamos aqui. E a paciência de Deus? Às vezes nós temos que chorar lá e falar, Senhor, quanto pecado, né, que eu tenho oculto, escondido. Quanto mais intenções eu tenho com meu irmão. Né? Quantas vezes eu sou negligente na obra, quantas desculpas eu invento para não fazer a obra, e engano as pessoas, mas Deus está vendo tudo. Isso é pecado. Isso é pecado. Entendeu? Quantas desculpas você arruma, nós arrumamos para não fazer a obra, e Deus está vendo que isso tudo é desculpa, preguiça de fazer a obra, né? Então, querido, resistir o diabo, entendeu?
e ele fugirá de vós. Você vai ver o prazer, você vai ter o prazer de ver o diabo fugir de você. Entendeu? Então, é essa palavra que Deus tem para nós. Deus é santo. E se você quiser resistir ao diabo e viver uma vida de santidade, se submeta a Deus, amigo. Submeta a Ele. Procura tirar da tua vida tudo aquilo que atrapalha a tua comunhão com Deus. Entendeu? Procura se purificar e ter essa consciência de dependência de Deus. Jesus falou: eu de mim mesmo nada posso fazer. Só faça aquilo que o Pai manda. É isso que Deus quer da gente. Se Jesus só fazia o que o Pai manda, e eu, e você, muito mais. Tá bom? Então que Deus te abençoe, querido. Que você dê uma boa aula, tá bom? Isso é só uma síntese. Nós estamos dando aqui para ajudar aí na sua lição, tá bom? Mas eu torço para que você dê uma excelente aula no nome do Senhor Jesus, tá bom? E se esse vídeo ajudou você dá o seu like aí, compartilhe, dê a sua opinião, me ajuda a crescer esse canal aí, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva aí, tá bom? Um abraço para você e até a próxima lição. Deus te abençoe.